Oi pessoal, eu sou Osiris Janete e eu estou fazendo esse vídeo para agradecer a vocês que responderam para mim aquele formulário, aquelas questões sobre a nossa área de medicina chinesa. Vai ser muito importante para eu tentar entender o que acontece na nossa área, que é uma coisa que me preocupa, porque eu vi um abandono muito grande. Muitas pessoas desistem no meio do caminho e esse vídeo, além de agradecer para vocês, eu vou começar a experimentar como eu posso lidar com isso. Como? Eu resolvi gravar uma aula de agradecimento. Uma aula de algum assunto que eu domino e como acertar um tratamento. Já estou experimentando o que a gente pode fazer por essa área. E depois eu gostaria que vocês me dessem um retorno. Não, ajudou, não ajudou? A opinião de vocês. Eu vou dar a minha visão de trabalho em função da minha experiência profissional. Na verdade, eu dou aula, mas a minha prática clínica é muito grande, né? Eu basicamente sou um terapeuta que trabalha com acupuntura e com fitoterapia chinesa. E essa aula, então, o que eu pensei em fazer? O grande problema que eu vejo nas pessoas da nossa aula é como acertar um tratamento. Num ambulatório, por exemplo, que eu vejo as pessoas perdidas, que técnica que eu uso, o que eu faço aqui, que fórmula que eu dou. E geralmente, por trás dessa dúvida, o que eu vejo não é uma questão de técnica, não é uma questão de fórmula que eu vou usar, senão a gente só fica experimentando para ver qual que dá certo. E às vezes nenhuma dá certo. O grande problema que eu vejo é a dificuldade das pessoas entenderem o que está acontecendo com o paciente na frente deles. Ou seja, a grande dificuldade é de acertar o diagnóstico. Se eu acerto o diagnóstico, eu acerto o tratamento. O objetivo é você ver a pessoa melhorando, ver a pessoa superando aquela dificuldade, aquele problema dela. E não é só superando ali, mas você vê que você começa a modificar a vida da pessoa. E para isso, se eu tenho um bom diagnóstico, é simples. Se eu tenho calor, eu tenho que limpar calor. Se eu tenho umidade, eu vou eliminar a umidade. O problema é entender isso, né? E eu cheguei a essa conclusão, pensei em falar isso, porque todas as vezes que eu tive e tenho problema com o andamento de um tratamento, o que me ajudou a sair, o que me ajuda a resolver o problema, não é a mudança de técnica. É rever tudo que eu olhei sobre aquele caso, as informações que eu coletei. Às vezes, na hora que eu olho isso, eu começo a ter ideia de outras coisas a averiguar, a me confirmar, a comparar. E normalmente isso muda um pouco a minha visão sobre o caso. E essas mudanças é que são chaves. Falei, puxa, eu pensei em tudo, mas, por exemplo, tem calor e faltou identificar bem aonde estava esse calor. Tá no Shaoyan, tá no sangue, está no Shen. E para cada uma dessas questões, na fitoterapia eu tenho uma abordagem de fórmula para tratar. Ou eu tenho uma estratégia para chegar até tratar isso. E hoje, com a acupuntura, é a mesma coisa para mim. E no ambulatório até algumas pessoas estranharam o jeito que eu estava tratando e falaram, mas o que você faz? Eu falo, eu faço acupuntura sistêmica. Mas você faz sistêmica? Sim, eu procuro me aprofundar na sistêmica, porque ela, quanto mais eu entendo dela, mais eu sei usar ela para tratar as pessoas. E o resultado é bom, senão eu não estava trabalhando ainda na área. Então, a questão mais importante é esse diagnóstico. Como é que eu me certifico dele? Até porque tem um problema a mais. Chega uma hora no tratamento que eu fico pensando, será que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar a fórmula? Eu tenho que mudar a estratégia de pontos? E sim, quem me diz isso é o diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico não é uma coisa que eu faço no começo de um tratamento e depois eu vou seguindo um protocolo.
A cada sessão que a pessoa chega, eu tenho que avaliar como é que está o estado dela, para onde migrou aquele quadro, porque às vezes, por trás de um quadro de calor que eu começo a trabalhar, eu vou ver que tem um quadro de deficiência, que ele não aparecia. Por quê? Porque deficiência é contrário de calor. O calor é uma manifestação de excesso. Ah, mas tem o calor por excesso. Sim, que tá certo, mas às vezes isso não fica claro. Por isso até que eu falei de estratégia de tratamento, tá? Então, essa questão do diagnóstico, ela me permite, inclusive, eu ir fazendo os ajustes dos tratamentos. E aí as pessoas falam, então eu vou estudar diagnóstico. E tem muita gente que sabe muito. Essa é uma experiência que eu tenho de ambulatório. Eu coordeno um ambulatório de fitoterapia chinesa. E às vezes eu dou uma ajuda no ambulatório de acupuntura. Mas o problema é o mesmo. As pessoas dominam até bastante, só que a hora que faz aquela série de perguntas, de avaliações e termina na amnese, eles ficam perdidos com o que vai fazer com aquilo tudo. Em vez de esclarecer, cria uma confusão. E aí, em vez de dar uma aula falando de diagnóstico, que todo mundo está careca de saber, tem livros ótimos, eu não vou acrescentar nada além desses livros. Porém, para a prática, o segredo é como usar isso. É esse tipo de assunto que eu quero começar a explorar em vídeo, tá? O que é importante na prática clínica para estabelecer um diagnóstico? E não é aquela coisa, olha, eu fico 2 horas fazendo um diagnóstico e por isso eu vou fazer um bom trabalho, e não é sempre isso que acontece. Às vezes, a gente estabelece um começo de trabalho com 10 minutos de avaliação, tá? Por exemplo, eu estava no ambulatório e chegou uma pessoa que estava sendo avaliada e ia fechar o ambulatório, eu fiquei meio assustado e fui saber o que estava acontecendo, qual que era o problema dele. Ah, eu estou com dor na lombar. Falei, pô. E qual que é o quadro? Bom, é uma pessoa que recentemente tinha tido um infarto, tinha colesterol alto, pressão alta, mas a questão dele era a dor lombar. E aí, não precisa relacionar? Calma. Porque dor na lombar necessariamente não tem a ver com esse quadro. O que o pessoal talvez faltou? Não, até eles fizeram. Eu perguntei qual que é o histórico dessa dor. Ah, começou assim recentemente e tal. Porque tem mais um detalhe, olha, em termos de diagnóstico a coisa é mais ampla. Antes de fazer essa pergunta, eu peguei a pessoa, pus de costa para mim, olhei o estado da coluna da pessoa e, na verdade, não vi grandes problemas. E aí perguntei, põe a mão na sua coluna, aonde está doendo, ou nas suas costas. E a pessoa localizou assim, aqui embaixo da lombar, mas um pouco para o lado. Ele não colocou bem na coluna vertebral. E aí, o que ficou de suspeita? Olha, eu não adivinhei, tá? Eu adoto o seguinte princípio: eu suspeito, meu diagnóstico é uma ideia que eu preciso confirmar. Mas não é confirmar, porque naquele livro tal pessoa falou que. Não, ali. A dor está mais localizada na musculatura. Eu não vi nenhum grande desvio, nenhum grande sinal na coluna dele. Eu falei, olha, me parece que essa dor é causada por um desajuste mais relacionado a músculo, provavelmente algum movimento, algum esforço que você fez. E aí foi que me falaram, não, realmente, ele reclamou que ele estava levantando um peso e aí começou a sentir a dor. E de lá para cá não passou. Isso é comum de acontecer. E aquele iane de fígado, a hipertensão, tem umidade, tem estado. Agora, o que eu estou vendo é um caso de estagnação envolvendo o lado das costas, a parte da lombar. Não vi nenhuma alteração estrutural e ele não comentou. Tá certo, muita gente vai descobrir que tem algum problema estrutural na coluna depois de um tempo. Tá? Aí ele passa para o médico, faz aqueles exames, faz imagens e tal, e aí descobre, tem escoliose, tem
né? Achatamento discal, vou ter um monte de problema. Bom, mas não era o caso ali. E aí a gente fica tentando amarrar essa história de iame de fígado com é, mucosidade, com umidade, com dor nas costas. E aí você começa até a falar, não, mas então é uma umidade que está nas costas tal. E na verdade é o seguinte, aquilo é mais relacionado a um tipo de trauma. Eu fiz um esforço além do que eu podia e aquilo me causou esse desconforto. E pensa bem, quando eu faço um desarranjo assim, o que eu posso ter afetado? Ou é tendão, parte muscular, fez o esforço, acontece pequenas rupturas, né? Pequenos fissuras, né? Pelo esforço. Eu posso ter uma inflamação também por esse esforço. Ou eu posso ter, e eu falo isso porque eu tenho muita experiência em tratar problema de articulação, principalmente coluna. E aí o que eu posso ter? Um certo desarranjo no alinhamento da coluna, né? Que mantém a coisa meio fora de lugar, o esforço muscular para manter o equilíbrio, manter a situação do corpo fica um pouco desequilibrada, desarranjada, e aí eu vou ter a manifestação de dor. Tá? E aí eu fiz uma intervenção em que eu liberei um pouco a musculatura e liberei a. Como é que eu vou dizer para vocês? Eu trabalhei a articulação da coluna da pessoa. Eu trabalhei o alinhamento das vértebras da coluna e a pessoa parou de sentir a dor. E foi um tratamento rápido, mas rápido mesmo, assim, acho que foi 5 minutos. E, e por que foi rápido assim? Porque eu fiz uma avaliação e estava certa a minha avaliação. Tá? Mas você mexeu no alinhamento da coluna? Sim, né? Eu conheço tratamento para isso, tá? Eu me especializei nisso, com acupuntura, não foi quiropraxia. E aí, então, se eu conheço e eu tive um diagnóstico que estava acontecendo e eu conheci o recurso, eu usei e deu certo, tá? Aí, a seleção da técnica ela veio depois. E olha, técnica que eu estou falando é dentro da acupuntura sistêmica, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais do que eu fiz, eu trabalhei com pontos Ruatu Tiati. Né? Não só isso, mas aqui eu não quero discutir tratamento, senão vira a mesma discussão de sempre. Ah, mas o que eu faço nisso, o que eu faço naquilo? E a minha primeira proposta é reveja o seu diagnóstico. Tá? Então, falar isso é fácil, são palavras. O que eu preciso é ajudar as pessoas a saber, então, como começar a acertar no diagnóstico para acertar os seus tratamentos, para ter um tratamento com mais sucesso já numa primeira sessão, tá? E o que é importante é, primeiro, partir da queixa principal. E eu entender no contexto da pessoa, da vida dela, e daquele momento, o que essa queixa tem a ver com ela. Então, o que quer dizer? Por exemplo, um mau jeito lombar, ele vai acontecer em quem tem deficiência de Yang, quem tem deficiência de Yin, ou quem é super saudável. É uma questão de excesso. Como assim de excesso? Eu fiz um movimento que é excessivo para mim. Meu corpo não está capacitado para aquilo. E tanto isso é verdade que você vai pegar atletas, pessoas com atividades físicas muito bem treinadas e que estão sujeitas a isso. Mas o que eles fazem? Lembra, o esportista tem um aquecimento. Mais do que aquecimento, ele tem um preparo para fazer suas atividades. E uma pessoa que está numa situação de cotidiana, dia a dia, muitas vezes ela vai fazer essa atividade sem preparo nenhum. Então,
o limiar dela para uma coisa ser excesso ou não é mais baixo do que quem está preparado ou de que quem fez um aquecimento, tá? E isso daí não altera muito o tratamento que eu tenho que fazer. Não altera muito porque se uma pessoa tiver uma deficiência de sangue, pode ser que em algum momento eu tenha que me dedicar a essa deficiência de sangue. Se ela tiver uma deficiência de rim, ou se ela tiver um caso mais ligado de estagnação mais geral no corpo, eu vou ter que me dedicar a isso, tá? Mas o tratamento vai me indicar isso. Se eu preciso mexer com isso ou não e quando eu tenho que mexer. Quando eu tenho que parar de mexer na lombar, eu vou ter que me preocupar com outros pontos. Por exemplo, no caso das fórmulas também, quando é que eu vou ter que mudar uma fórmula? Parar de intervir em vento, umidade na coluna, porque as dores ali lombares entram nessa classificação. Uma das plantas usadas é o Duruô. Ah, é ele? Não. Ele é uma. Eu vou compor uma fórmula, tá? Porque eu tenho que eliminar essa umidade, eu tenho que mover, eu tenho que ajustar com outras fórmulas para uma ação mais concentrada num sentido ou no outro, mais muscular ou menos, tá? Aí na fórmula eu posso pensar, já começo a nutrir agora o yin, ou já começo a nutrir o sangue, né? A estratégia é mais complicada. E esse complica muito a nossa conversa ficar falando aqui. Porém, o que eu posso falar é isso. Eu vou pegar a queixa da pessoa e vou tentar entender naquele universo, daquele momento, no universo pessoal dela, do que se trata. Por exemplo, um outro caso, saindo do lombar, uma amiga me procurou e falou, olha, eu estou com um sintoma de gripe, ou seja, ela estava com medo de Covid. E ela já tinha tomado a primeira dose. Eu falei, bom, vamos com calma. A gente não pode desconsiderar que seja Covid, mas também não pode considerar. Ah, mas eu já tomei a primeira dose, sim, mas teve gente que pegou mesmo com a segunda dose. E aí, o que a gente faz? Então, eu comecei. Primeira coisa, a queixa não era estou com sintoma de gripe? Eu falei, tá, me diz como é essa gripe. Por quê? Eu tenho a queixa principal. Eu preciso também dos sinais e sintomas. Ah, você olhou pulso? Não, eu estava atendendo ela por WhatsApp. Então não tinha como ver pulso. Mas eu posso ver os sintomas. O que você está sentindo? Ah, o nariz está escorrendo, um mal-estar geral, uma sensação de fraqueza. Poxa, fraqueza, fiquei pensando nisso. E eu falei assim, olha, você tem dor de cabeça? Não, não tenho. Você tem febre? Não, não tenho. Ah, eu estou um pouco irritada. Bom, a Covid ela tem uma gama de sintomas que vai variar de pessoas para pessoas. O que ela estava reclamando para mim era possível que fosse, mas também não era. Então, eu preciso ver mais. Como eu tratei muitos casos de Covid, agora, esse ano, bastante mesmo, eu ganhei uma certa experiência em avaliar a língua. E eu falei para a pessoa, manda uma foto da sua língua. E eu olhei, não era típico de Covid. Porém, era o primeiro dia da manifestação. E a grande reclamação dela, até eu lembrei agora, a grande reclamação dela era o nariz escorrendo muito e a garganta pegando. Esse a garganta pegando é que me acendeu o alerta. Opa, pode ser também Covid ou não. Por quê? Ah, porque é muito comum as pessoas reclamarem de sintoma na garganta. Muitas vezes, eu vou falar para vocês, de todos os casos que eu peguei, as pessoas reclamavam como se fosse dor de garganta, e a hora que eu fui ver, era um quadro mais de secura relacionado à garganta. E uma das características da língua de quem eu atendi com Covid era uma língua com uma saburra branca e língua seca. Tá? E aí, fiquei na dúvida, né, porque a língua dela não estava seca, não tinha aquela saburra branca, mas tinha dor na garganta. Bom, o que eu peguei? Fui para uma fórmula para expulsar vento frio.
Em outro momento, eu vou discutir mais o que é tratamento frio, porque isso é muito importante para a gente entender diagnóstico, mas é uma discussão ampla. Tanto é que virou um tratado da medicina chinesa, um dos primeiros tratados importantes na área da medicina chinesa, que diz sobre doenças externas ou de invasão de vento frio, a evolução de um tratamento, tanto um tratamento dando certo quanto dando errado, o que eu faço em cada um dos casos, por quanto tempo eu ministro e que eu tenho que tomar cuidado até de dietética. Então é uma discussão bem ampla, isso vale uma conversa para um outro dia. Mas para esse dia eu peguei uma fórmula para eliminar vento e que tirasse calor da garganta, mas eliminasse umidade. E vejam vocês, a precisão diagnóstica tem que ser nesse nível. Era vento frio, não tinha dúvida. Por quê? Porque se fosse vento calor, a pessoa estaria ardendo em febre. Vento calor, na medicina chinesa, é uma das coisas que a gente chama aqui no Brasil, é a dengue. Tá? Malária, febre amarela, aquela coisa que entra arrebentando o organismo. Em 3 dias a pessoa pode estar tendo sangramentos sérios, graves, e ir a óbito. E vento frio, o progresso é mais lento, que ele vai esfriando canais, e aí vão gerar sinais de umidade, nariz escorrendo, mas pode também se transformar em calor. Isso no Shanlun é muito bem discutido. Tá? Então, se pode virar calor, eu estou com um sinal de calor, porque ela não virou calor, ela manifestou um local de calor, mas eu tinha um vento frio. E aí eu precisava usar uma fórmula. O que se faz com o vento? Ah, usa VB20. Não, esquece isso. Calma, calma. É vento frio. Vento frio é um patógeno que entrou. Eu tenho que botar ele para fora. E aí eu tenho que usar uma fórmula, uma substância, que bote ele para fora na região que ele está. Tá? E se eu sei que região, se eu sei que é um vento frio, se eu sei que tem um pouco de calor, eu misturando as substâncias certas, e na verdade eu não preciso misturar, porque eu não tinha tempo, eu estava assustado que fosse frio, eu parti para buscar uma fórmula pronta, uma fórmula que exista no mercado que se aproximasse mais daquela situação, e eu usei. E aí sim, no dia seguinte a pessoa estava melhor, eu falei, toma por mais um dia, tomou, chegou no dia seguinte, o quadro tinha mudado muito, ou seja, eu tinha vencido a invasão, e aí eu parti para uma outra estratégia. Por quê? Porque a doença já é outra, eu tenho que recuperar o sentido da pessoa. Tá vendo? Tudo isso teve um diagnóstico da situação. E isso que eu estou falando para vocês, eu estou explicando agora passou. Na hora, gente, foi um monte de perguntas que eu fazia para a pessoa. E tinha que ter certeza. Você não teve febre? Ah, não teve? Mas mediu? Não, não medi. E aí, o que eu faço? Bom, teve sede? Você transpirou demais? Eu não ia fazer uma outra pergunta que ia confundir ela e as pessoas geralmente não têm resposta. Mas que para a gente é importante. Você parou de transpirar? Na medicina chinesa eu tenho que saber avaliar isso. Mas não dava. Então, dentro daqueles recursos que eu tinha, eu precisei ir me certificando de sinais e sintomas que me esclareciam em que lugar que aquela doença estava. E aí eu pude adotar um tratamento certo, ou seja, eu pude observar a melhora da minha paciente de um dia para o outro. No terceiro dia já estava melhor ainda e já parou de tomar as fórmulas. E mais, nesse meio tempo saiu o resultado dela do teste de Covid e não tinha Covid. Ufa. Falei, bom, ufa, mas é o seguinte, eu avisei para ela, olha, tudo bem, se fosse Covid, você ia tomar essa última fórmula por 1 mês. Por quê? Porque é uma característica de progressão da doença, do que ela causa de estrago no corpo, e o que eu tenho que fazer, então, que eu chamaria de um tratamento preventivo das sequelas do Covid. Tá? Que na medicina chinesa a gente tem como observar qual tipo de sequela a pessoa vai ter. E aí você já começa tratando aquilo. Falei, mas como não é Covid, acabou
você pode se esquecer, pode deixar para lá os remédios e vida para frente, né? É uma pessoa que não comete excessos, então não tinha nenhuma recomendação. Então, pessoal, o que eu precisava era de saber o que acontecia. E aí o que eu volto a falar então, eu parti da queixa. A partir da queixa, eu tentei entender o contexto que aquilo acontecia. A pessoa que tinha tido AVC, que tinha pressão alta, que tinha não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, chegou com uma dor nas costas. Olhei as costas, nada de sinal crônico, nada de sinal visual importante de alguma alteração morfológica. E aí eu falei, olha, fez alguma coisa que deu mau jeito? Ah, fiz. Então tá. E falei, aí na próxima sessão, se ele estiver bem, a gente já começa a focar o tratamento na questão ligada mais à hipertensão, que eu vou falar agora, daqui a pouco. A gente não pensa em hipertensão, não pensa em infarto, a gente vai pensar em outra coisa. E daqui para frente vamos focar nisso. Essa outra pessoa, uma invasão de frio, num risco, numa situação de risco, se a pessoa tinha tido contatos com pessoas de fora do vínculo familiar dela por uma questão excepcional, tá? Não deu para prever e não deu para evitar, e aí alguns dias depois apresentou esses sintomas, então tinha alguns sintomas que levavam a dúvida se era Covid ou não, e a partir disso eu fui tomando uma estratégia de tratamento que pudesse dar conta da situação dela, observando que poderia ser uma coisa mais grave ou não, e como é que eu ia intervir. Tá? Então, para contextualizar, vocês perceberam que é muito importante eu checar o histórico daquele quadro, daquela queixa. Tá? Aí, outra coisa que eu vou falar para vocês. Na pessoa da dor nas costas, eu acho que assim foi muito simples o tratamento, foi muito simples o diagnóstico para mim, por causa da minha experiência. Porém, para explicar para vocês como é que eu entendi aquilo, vai um vídeo desse bem comprido também, tá? E vou deixar para uma próxima vez. A pessoa do segundo caso já é uma situação um pouquinho mais simples. Por quê? Porque vocês conhecem o termo vento frio. E era isso que eu queria falar. Diagnóstico não é saber se é Covid, não é saber se tem escoliose, não é saber se é diabético, não é saber se tem crise renal. Essas doenças não me importam. O que importa é o que a gente viu em síndromes. Aí é o que eu vejo no ambulatório. Tem excelentes alunos que dominam fundamentos pra caramba. E o problema é pegar aquilo no caldeirão do consultório e pôr ali para fazer o teu ensopado, para fazer o teu arranjo. E aí, o que então a gente precisa pensar? Lembrar o seguinte, toda doença, todo quadro que nos chega, nós vamos ter que encontrar, olha, não é adivinhar, não é teorizar, não é relacionar com o livro, é olhar naquele quadro e falar, isso aqui é indicação de umidade. Como? Está inchado? É edema? Tem umidade. Está muito relacionado com fluido. Então, eu tenho aquelas feridinhas que tem bolinhas de água. Umidade. Né? Avermelhou. Opa, eu tenho calor. Aqui na bochecha, isso é calor falso. Não, vamos pensar, primeiro é calor. Depois, mais para frente, eu tenho que depurar. Que tipo de calor? Porque eu posso ter calor tóxico, calor por deficiência, calor e umidade. E eu posso ter o calor só. E aí, como é que eu vou saber isso? Calor e umidade tem que ter umidade. Um dos casos muito comuns de calor e umidade que a gente tem são as viroses alimentares, que o cara tem aquelas diarreias, comi uma feijoada e no dia seguinte eu explodi. Né?
Então, eu comi, sei lá, uma muqueca, não estou acostumado com tempero baiano e aquilo me revirou, nossa, me desarranjou de um jeito. E tem uns sinais que eu tenho que observar para ver se é calor ou umidade, porque eu já peguei casos que não era calor ou umidade, era umidade e frio. Mas por que umidade? Porque está saindo fluidos. E isso envolve o metabolismo dos líquidos no corpo. E eu vou ter que trabalhar isso. Eu vou trabalhar baixo? Não sei. Tá? Ainda não é a hora de decidir isso. Tá? Até porque a umidade acontece no intestino. Tá? No caso dessa diarreia. E aí, na fitoterapia, eu tenho recursos para isso. Né? E é um pouco diferente a fórmula que eu uso para lidar com essa situação. Tá? Aí, você sabendo disso, depois você vai olhar nas suas técnicas, nas técnicas que você domina, o que você vai fazer. Então, eu preciso, primeiro de tudo, é saber disso. Se é calor, se é umidade, se é frio, se é estagnação, se é estase. Tem uma diferença, sabe? Estase está no sangue. Mas o estase é uma estagnação de sangue. Tá, aí tem uns termos que é para ficar mais claro. Estase eu já vou pensar em sangue. Estagnação eu vou pensar em energia, em outras coisas. Tá? Vento-umidade. Vento-umidade é uma classificação quase que à parte. Por quê? Porque as coisas já estão se relacionando à articulação. Eu posso ter também uma deficiência. Vamos pegar um outro quadro que é uma grande confusão que eu vejo. As pessoas pegam um caso para tratar e falam, isso aí é subida do yang do fígado. Não, mas está difícil, não, isso é fogo de fígado. Tudo vira fogo de fígado. Está difícil tratar, é fogo de fígado. E as pessoas não sabem a diferença entre calor de fígado, que faz o Qi do fígado subir e estagnar no alto também. Yang de fígado, ascensão de yang de fígado é um outro quadro. E fogo de fígado é um outro quadro. Pessoal, isso na fitoterapia são fórmulas e substâncias diferentes para lidar. Eu vou dizer para vocês que na acupuntura também. Embora quando eu falo que as pessoas, todo mundo só fala em F2. Tá? A coisa é mais complicada. Porém, não vamos discutir tratamento agora. Porque se você não entendeu direito as diferenças entre essas coisas, vai ser muito difícil você acertar um tratamento. Conseguir um resultado bom com o seu paciente. Ter uma ideia de prognóstico. Olha, você vai precisar de 10 sessões, você vai precisar de 3 sessões. Olha, não dá para me saber com você, porque eu tenho que vencer isso, aí eu vou ter uma ideia melhor. Tá? Então, é importante no diagnóstico eu ter uma noção também muito precisa das patologias segundo a medicina chinesa. Tá? Eu falei, estagnação, umidade, frio, vento, calor, a combinação deles. Tá? Eu preciso localizar aonde eles acontecem. Porque você falou vento, umidade, então pega uma... Não, se eu tenho vento, umidade nessa região, é Tianhua. Se eu tiver na lombar, membros inferiores, é Duguo. Se eu tiver mais aqui nas articulações, é Tianzu. Eu estou falando de substâncias. Só que eu não vou usar só uma substância. Eu tenho que combinar. Por quê? Para torná-la mais forte, para torná-la mais ajustada à localização exata onde eu vou atuar, para evitar que ela crie danos na fisiologia da pessoa pela sua própria ação. Tá? Veja que uma pessoa com deficiência de Yin pode ter vento-umidade, só que é muito complicado dar substâncias que eliminam a umidade para quem tem deficiência de Yin. Eu posso aumentar essa deficiência. E aí, como é que eu faço? Esse é o segredo da medicina chinesa, são as combinações. Tá? E, além de tudo, eu tenho que ver, bom, é um excesso, é uma deficiência, e quando a coisa é misturada, eu tenho
os dois casos acontecendo. E aí, eu vou ter que entender bem de síndrome. E entendendo a síndrome, eu vou olhar para aquele caso, eu vou entender por onde eu começo. Geralmente, normalmente é tirar excesso, depois eu cuido da deficiência. Ou eu vou, no caso da fitoterapia, pegar substâncias que limpam o excesso por deficiência. Isso pode ser feito por uma substância ou por uma combinação. Então, para a gente fazer um bom diagnóstico, eu tenho que identificar a queixa, entender aquela queixa no universo da pessoa, naquele momento, no seu histórico de patologias. Depois disso, eu tenho que ver os sinais e sintomas. Lembra que na pessoa do Covid, eu pedi para ver a língua, que me era acessível pelo WhatsApp. Eu conversei com a pessoa por áudio, também ouvi a voz dela. Olha, eu vou falar para vocês um detalhe que ela não me falou, e eu perguntei e ela não falou. Porém, eu ouvi ela ofegante. E aí, o que tem? Covid começa a afetar a capacidade respiratória. Quando ela é extrema, você vai ter aquela questão da falta de ar. E isso pode começar com uma pequena dificuldade de falar. A gente pode notar isso. É certeza, então, que quando está com essa dificuldade já para falar, vai evoluir para isso? Não sei, por isso que eu acompanho. Tá? Então, tudo depende de avaliação, não de chute, e não de adivinhação, e nem de conclusão teórica. Pessoal, é muita informação, muitos dados que a gente tem que cruzar para entender como eu posso tratar bem meu paciente. A gente falou que tem as técnicas, tem isso, e na parte diagnóstica uma questão muito ampla. Então, hoje, primeiro, é um agradecimento, né? Muito obrigado para quem respondeu essas questões. Eu trouxe para vocês um raciocínio que eu sei que não é comum, né? Mas foi um raciocínio que eu desenvolvi na prática, mas a partir da experiência que eu tive com outras pessoas, e que nem sempre é possível ensinar nas escolas. Tá? Porque as escolas, primeiro que a escola tem que cumprir um certo currículo, até porque essa discussão que eu estou falando para vocês, ela é para quem já passou por aquele estudo de fundamentos, de base da medicina chinesa. Só que na hora das bases, se eu chegar assim, eu vou quebrar a cabeça das pessoas e ninguém vai para frente. Né? E foi o que fizeram comigo. Então, se fizeram isso comigo e deu certo, eu estou passando para frente. O meu objetivo agora é trazer, sem filtro, sem ter preocupação se a escola vai gostar ou não. A minha conversa é aqui com você, diretamente, onde eu trago isso que, gente, eu levei muita bronca para aprender, quebrei muita cabeça, quebrei muita cara, e sou muito agradecido às pessoas que me passaram esses ensinamentos, e muitas vezes eles não passam o ensinamento, eles te deixam mergulhado no problema. A hora que você começa a achar saída, você fala, mas ele deixou isso aqui para entender, ele falou disso, falou... Aí você começa a juntar. É uma estratégia interessante que é para estimular a pessoa a juntar os pontos. Tipo assim, você joga na água, não dá boia. Você vai deixar umas coisas que boia perto, a hora que ele te descobrir, agarra. E fizeram isso comigo. É terrível, apavorante, mas aqui meu objetivo não é usar a mesma estratégia. Tá? O meu objetivo é trazer essa minha vivência e a visão de como podemos juntar as coisas para ter um sucesso terapêutico, para você ver o seu paciente melhorando. E obrigado, vocês me estimularam a fazer isso aqui e a pensar em fazer mais vídeos sobre isso. Tá? Então, se vocês puderem dizer aqui, gostei, me ajudou, não gostei, sei lá. Eu gostaria de saber o que é isso que você falou, mas e aquele, pode perguntar para eu ir me planejando o que eu posso fazer. Tá? Então fica aberto e muito obrigado.